Lista 6, exercício 3. Imagine um circuito com um capacitor de capacitância 2 microfarads e um resistor de resistência 100 ohms, ligados em série com um gerador de corrente alternada que possui uma voltagem de pico de 20 volts e uma frequência de 10 MHz. A. Desenhe os fasores de todas as componentes do circuito e da corrente no instante em um tempo arbitrário. B. Considere a frequência da fonte ajustada para a frequência de cruzamento. Esboce os gráficos das voltagens de todas as componentes e da corrente. Os gráficos devem estar superpostos no mesmo sistema de eixos cartesianos. Tem C. Esse circuito pode ser considerado um filtro passa-baixa ou um filtro passa-alta. Explique sua resposta. Bem, nosso circuito é esse aqui, né? Isso é, a gente tem uma fonte que varia no tempo, oscilando, né, cosseno de ômega t, com uma amplitude AM, e você tem um resistor e um capacitor em série. Então, para a gente desenhar o fasor, a gente tem que caracterizar o circuito. Então, a gente começa, por exemplo, colocando, se a frequência é 10 MHz, do jeito que está colocado o problema, essa aqui é uma frequência de ciclos, né? É a quantidade de ciclo por unidade de tempo. Então, nossa frequência angular já que cada ciclo tem um ângulo de 2π, é 2π vezes f, me dá a frequência em ângulo, frequência angular. E isso vai 10 MHz vezes 2π, fica 20π vezes 10 a 6 radianos por segundo, né? Então, aqui ficou faltando por segundo. Então, o nosso XC que é a reatância capacitiva do nosso capacitor, é 1 sobre ômega C, caracterizado o ômega, vezes C, vai me dar 20π vezes 10 a 6, que é o nosso ômega, do jeito que a gente calculou aqui, e 2 vezes 10 a menos 6 são os 2 microfarads do nosso capacitor. Consequentemente, a nossa reatância capacitiva é de 0,008 ohms. Bom, a gente não tem um indutor, então não tem reatância indutiva. Então, nossa impedância vai ser simplesmente raiz de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Isso é 100 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado. É claro que 0,08 quase não vai influenciar no 100, consequentemente, a nossa impedância é de 100 ohms. Nossa impedância é de 100 ohms, nossa amplitude da corrente é a amplitude da FEM sobre Z. A amplitude da FEM é de 20 volts, como colocado, e a nossa impedância é de 100 ohms, consequentemente, a nossa corrente é de 0,2 amperes. A amplitude da diferença potencial sobre o resistor é simplesmente a resistência vezes a amplitude da corrente. Então, fica 100 vezes 0,2, isso é 20 volts. E a amplitude da diferença potencial no capacitor é a reatância capacitiva vezes a corrente, isso é 0,008 vezes 0,2, isso é 1,6 milivolts, é a diferença potencial no capacitor. Perceba que a diferença potencial no capacitor é muito baixa e a diferença potencial no resistor é muito alta. Isso acontece porque a frequência é muito grande. Com a frequência muito grande, o capacitor reage deixando a passar sem criar uma diferença potencial significativa. Esse circuito é muito parecido como se eu só tivesse o resistor. O capacitor aqui é quase que um fio, né? Já que a reatância, que é o bloqueio, a amplitude da corrente é muito baixa, então é como se ele só fosse um fio. Bem, nosso gráfico de fasor, então, é esse cara aqui. Quer dizer, você tem um VC muito pequenininho e ele está atrasado em π sobre 2 com relação à corrente. A corrente VR então em fase, certo? E o EM está quase em cima, né? Eu desenhei ele um pouco deslocado só para chamar a atenção. O EM vai estar quase em cima do VR. Os dois têm praticamente a mesma amplitude, 20, né? Aqui é um valor aproximado, é claro, mas esse aproximado é muito perto.
e você vai ter, porque, claro, a reatância capacitiva é muito baixa, então você vai ter quase que os dois superpostos, né? O EM e o I. Então, como eu falei, é como se não tivesse o VC. É assim o gráfico de Fasor nesse caso. Bom, e o item B? O item B considera a frequência de cruzamento. Frequência de cruzamento é quando você tem a amplitude da DDP no capacitor igual à amplitude da DDP no resistor. Então você tem o que a gente chama de frequência de cruzamento. Quando os dois têm a mesma diferença potencial. Isso como a diferença potencial no capacitor é XC vezes IM, a diferença potencial no resistor é RM, o IM corta com IM, você vai ter a reatância capacitiva igual à resistência, é a posição de cruzamento. Então você vai ter o seu ômega igual a 1 sobre RC, certo? Ômega igual a 1 sobre RC é a frequência de cruzamento, que no nosso caso é 1 sobre a resistência, que é 100 ohms, e a capacitância é 2 vezes 10 a menos 6. Isso nossa frequência de cruzamento é 5 vezes 10 a 3 radianos por segundo. Isso como F é ômega sobre 2π, 796 Hz. Essa é a frequência de cruzamento. Perceba que é uma frequência bem menor que os 10 MHz que a gente tinha colocado no início. Bem, essa frequência de cruzamento, a nossa impedância agora é R ao quadrado mais C ao quadrado. Mas os dois são iguais, né? Então, se os dois são iguais, fica R raiz de 2. Certo? Aqui fica R ao quadrado mais R ao quadrado. Fica R raiz de 2, isso é 141 ohms, é a nossa impedância nesse caso. Dessa forma, a nossa amplitude da corrente fica 20 por 141, isso é 0,14 amperes, é a corrente, o pico da corrente, né, o valor máximo da corrente no nosso problema. A tangente de φ, que é a diferença de fase entre a tensão e a corrente, eu não tenho XL, fica menos XC sobre R, e como os dois são iguais, é menos 1, seu φ é menos π sobre 4. Essa é a diferença de fase característica quando você está na frequência de cruzamento, certo? Onde XC é igual a R, nesse caso. Bem, e o nosso VRM? RM, isso é 100 vezes 0,14, 14 volts, que é igual ao VCM, claro, é a característica inicial da frequência de cruzamento. Na frequência de cruzamento, o VR e o VC têm a mesma amplitude. Ok? E o nosso gráfico, que é o que foi pedido, é assim. Bom, o verde claro é o VR, certo? O vermelho é o VC, a FEM é o verde escuro. Então a VEM é o cosseno de ômega t, certo? Ele começa no ponto máximo e vai ao mínimo e volta ao máximo num período. Isso é quando o ômega t é igual a 2π, certo? Bom, e a nossa corrente? Nossa corrente está aqui, ó. Exatamente, ele tem uma diferença de fase entre a corrente e a tensão. Essa diferença de fase é π sobre 4. Ok? Está aqui exatamente a diferença de fase entre os dois. O claro, que é o VR, ele está na mesma fase que a corrente. Perceba que eles são zero ao mesmo tempo e são máximo ao mesmo tempo. Certo? Então o VR está sempre em fase com a corrente. E o VC está sempre atrasado em π sobre 2 com relação à corrente. Se ele adianta a corrente π sobre 2. Perceba que quando o VC é zero, a corrente é máxima. Quando o VC é máximo, a corrente é zero. Os dois estão defasados em π sobre 2, um com relação ao outro. Este é o gráfico do nosso problema. O I, é claro, eu coloquei como amplitude qualquer, porque eu estou, na verdade, analisando a fase dele, não só a amplitude. Eu já tenho a amplitude dele, 0,14 amperes. Ok? Bem, e no nosso instante, na nossa frequência de cruzamento, o gráfico de fasores é esse aqui. Né? Você vai estar o VR em fase com a corrente, do jeito que está aqui, certo? Ele em fase com a corrente. O VC atrasado em π sobre 2, como o VR igual a VC, ele gera uma FEM de tal forma que esse ângulo aqui fica 45 graus, ou π sobre 4.
ok? A FEM está atrasada, a corrente está adiantada em π/2 com relação à FEM. Então ele está adiantado porque o VC adianta a corrente em π/2. Então, consequentemente, o nosso φ é negativo, que é esse cara aqui. Ok? Bem, C. Esse é um filtro passa alto ou passa baixo? Bem, dá para perceber que com relação ao VC, que é exatamente o que a gente está analisando, você tem uma diferença potencial muito baixa, como praticamente o capacitor não existisse, para a frequência muito alta. Quando começa a baixar a frequência, uma frequência mais baixa, por exemplo, na frequência de cruzamento, que é perto dos 800 Hz, certo? A diferença potencial já vai para 14 volts no VC. O VR acontece o inverso. Ele é praticamente a DDP da fonte, em 20. Quando ele chega na frequência de cruzamento, ele está em 14. Se eu começar a baixar muito a frequência, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu VC aumentando e o meu VR diminuindo cada vez mais. Consequentemente, para o VC, ele é um filtro passa baixo. Ele vai ter DDPs altas para frequências baixas. E com relação ao VR, ele é um filtro passa alto. Por quê? Porque o VR ele tem o seu DDP alta para frequências altas, e quanto mais baixa a frequência, menor a DDP. Então, se eu uso o VR, ele é um filtro passa alto. Se eu uso o VC como fonte, é um filtro passa baixo. Se por acaso você tiver um monte de frequência misturada, certo? A DDP em cima do resistor vai ser predominante nas frequências mais altas, e a DDP em cima do capacitor vai ser predominante em cima somente das frequências mais baixas, certo? Então, quando você mistura, você filtra as frequências que estão misturadas no circuito. É isso.